Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos, então, à nossa Tópicos de Computação 2. A gente vai trabalhar bastante aqui dentro do contexto de qualidade de lógicas. Eu vi que tem muitas pessoas aqui que entraram, estou vendo no chat, fico bastante contente. Então, gostaria de aproveitar esses minutos que nós temos, né? Então, esses bons 20 minutos que nós temos, para conseguir aproveitar e discutir o conteúdo, digamos assim, que a gente vai pouco a pouco trabalhando. Então, eu espero que vocês tenham assistido a nossa aula. Desculpa, eu tenho assistido a gravação sobre controle de tarefas. E eu gostaria muito de saber se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi falado, sobre o que foi apresentado, principalmente que para mim seria bastante interessante saber qual é a experiência que vocês têm, né, do ponto de vista, experiência mesmo na área de equipe de desenvolvimento, gestão. Isso seria bastante bom para a gente poder desenrolar, até mesmo eu conseguir conhecer um pouquinho vocês, e nesse conhecer, poder trazer para os nossos momentos, as nossas lives, conseguir trazer, então, discussões que possam ser produtivas, em que haja um crescimento mútuo, porque eu também aprendo bastante quando vocês contribuem, quando a gente discute. Vou dar uma olhadinha no chat, para ver, tem um monte de boa noite, fico bastante feliz com isso. Ainda não tem alguma contribuição, alguma pergunta, fico aqui na expectativa que vocês colaborem. Então, gostaria de dar também boa noite para o professor mediador, João Messias, ele está aqui acompanhando a gente no chat, como sempre, tem sido um bom companheiro enquanto mediação nas nossas aulas. O Kiki, e aí aproveitando, tentando que vocês se entusiasmem e falem um pouquinho. Boa noite, Messias, obrigada pela mensagem no chat. O que eu gostaria, digamos assim, de discutir com vocês, né? Para mim, de novo, é bastante interessante que vocês tragam a experiência de vocês, né? E principalmente que nós somos de regiões diferentes, e aí cada um tem um olhar diferenciado, tem uma expectativa, tem uma realidade diferenciada, e isso eu acho que é bastante interessante. Então, vou passar para vocês o meu olhar, a minha experiência. Né? Então, eu não trabalho em empresa de informática, eu sou docente, sou pesquisadora, e aí dentro do contexto de pesquisa, a gente acaba por desenvolver produto de software. Né? No envolvimento do produto de software, obviamente, e aí o que a gente está trabalhando no nosso conteúdo que vocês assistiram a aula, então essa parte de gestão de tarefas é muito importante, né? Porque primeiro, são muitas pessoas envolvidas, né? Então, dentro do contexto do envolvido, a gente tem que ter, e aí construção de produto de software, a gente tem que ter uma dinâmica, como é que se diz, eficiente e eficaz, de forma que a gente consiga realmente construir um bom produto de software. Né? Dentro do contexto pesquisa, não tem aquela exigência, não tem a necessidade do ser para ontem, né? Mas, obviamente, a gente pretende que o produto de software seja construído, mas é importante que a gente consiga, de novo, fazer uma boa gestão das tarefas. E aí, vou contar para vocês uma das minhas últimas experiências, para mim foi um aprendizado bastante bom, em que no ambiente em que eu estava trabalhando, houve a necessidade de um produto de software, em que era para uso interno, e nesse uso interno a gente, conversando, digamos assim, entre os professores, decidimos, vamos então fazer a construção desse produto de software, e aí conseguimos alunos interessados para fazer esse desenvolvimento de software, alunos que já trabalhavam em empresas, ou seja, já tinham experiência de desenvolvimento, da parte de projeto, modelagem, então a gente não muito se preocupar com isso, eram alunos mais finalistas, então tecnicamente eu estava mais ou menos tranquila com relação a isso, e aí nós começamos a fazer as nossas reuniões enquanto
engenharia de requisitos, né? E nesse contexto da engenharia de requisitos, passamos a ter, então, reuniões periódicas, enquanto tentamos, no início, que todos viessem às reuniões, para a gente realmente conseguir entender entre os professores quais eram as necessidades, e fomos lá pontuando. Então, a gente estava construindo lá o Product Backlog, né? E aí fomos vendo as necessidades, fomos vendo os detalhes, as dores, digamos assim, que os professores tinham, as necessidades que eles tinham para a construção do produto de software. Quando achamos que, ok, já conseguimos compreender a problemática, e quando achamos era eu e os alunos envolvidos, que a gente já tinha conseguido a problemática, começamos a nos reunir enquanto, digamos, equipe de desenvolvimento para estabelecer o que precisava ser feito, estabelecer um modelo, né? Então, eu gosto muito de trabalhar, era no paradigma orientado a objeto, então, diagrama de classes, diagrama de caso de usos, para a gente conseguir ter uma visão macro sobre o que estava sendo desenvolvido. E aí marcamos outras reuniões para ir apresentando os resultados, para ir mostrando a informação que a gente tinha compreendido que era importante, e dentre essa informação que era importante, como é que elas estavam associadas, e aí fomos apresentando. Bom, só que nesse momento eu já vi que tem uma postagem, eu já vou ler, e aí dentro desse envolvimento, os professores envolvidos começaram a não conseguir todos vir à reunião. E aí, a cada reunião, o professor que estava presente tinha um olhar diferente sobre o que a gente estava apresentando. Então, nós apresentamos num primeiro momento para 2 professores, não me recordo ao certo, eles deram algumas sugestões, nós fizemos as alterações necessárias, trouxemos na reunião seguinte, ao qual os 2 professores não estavam, estava um outro, que deu sugestão, e aí a gente teve que refinar. Nesse refinar, passaram-se quase 2 meses, né, entre não é bem isso, afinal, pensei essa solução, e aí chegou a um ponto que não, a gente não vai conseguir avançar, não vamos conseguir sair, digamos assim, do projeto, ainda visão macro, né, a gente precisa realmente estabelecer um ponto aqui, e principalmente estabelecer quem seria o nosso stakeholder, para que, num contexto de, digamos assim, cliente em potencial, né, não era pagante, mas era um cliente em potencial, conseguisse, então, bater um martelo sobre as decisões. E aí, daquele grupo de professores, acabamos por estabelecer então, eu trago essa narrativa aqui para que, ok, ainda não é a gestão de tarefas, né, o controle de tarefas, mas é muito na ideia que eu também, na aula gravada, tem, que são as histórias, né, as user stories, em que é importante a gente conseguir definir, delimitar, compreender as user stories, de forma a conseguir avançar, e aí depois, ok, tenho lá elas no Product Backlog, e depois, a partir de prioridades estabelecidas, começar a fazer o desenvolvimento propriamente dito. Então, tenho aqui uma contribuição, fico bastante contente. Então, foi o Leonardo Furlan, ele diz que ele tem uma boa experiência no desenvolvimento de sistemas, mas não tanto com análise. Normalmente, os requisitos chegam por meio do gerente do projeto, analista ou arquiteto. Quando começo um projeto sozinho, ao escrever os requisitos e os casos de uso, me parece pressionismo, pois geralmente eu tenho a visão do problema. Alguma maneira efetiva de treinar a escrita de casos de uso e user stories? Na realidade, assim, dentro, quando a gente está pensando lá no Product Backlog, né, e aí a aula gravada, eu penso que traz alguns exemplos que são interessantes, né, na realidade são poucos exemplos, mas penso que são interessantes, em que quanto mais sucinto, melhor, né, em que a gente tem que deixar bem claro, e aí eu estou aqui buscando ali o slide só para não... tem que deixar bastante clara, então, o identificar, né, então, quem, o que e por quê. E aí tem ali no slide,
tem duas formas de escrever, né? Então, por exemplo, tem o eu, enquanto, e aí identifica qual é o papel dessa pessoa, quero, aí identifica o que, para e por quê, ou seja, para que vai ser utilizado, por que é importante, né? No mesmo slide também tem um outro exemplo que é um pouco mais direto, em que diz lá o para, em que eu chamo o porquê, enquanto, quem, ou seja, o papel, né? Eu quero o quê. No exemplo a seguir, 2, 3 slides depois, então, trago um exemplo de eu, enquanto comprador de livro, quero encontrar um livro pelo nome para poder escolhê-lo e comprá-lo. Né? Então, ali está bastante claro que quem é o comprador de livro, então significa que eu estou identificando o usuário final, o papel, que encontrar um livro pelo nome. Isso aqui é importante, porque eu estou identificando, então, o meu objeto de pesquisa, também estou identificando como é que eu quero encontrar esse objeto de pesquisa, né? Então, encontrar um livro pelo nome, e o porquê, que é para poder escolhê-lo e comprá-lo. Né? Então, é dentre essa simplicidade em que vocês conseguem identificar o que é bastante importante na user story, né? É quem, o que e por quê. Traz atenção também ali que o quem, quando eu quiser fazer especificação, eu posso indicar, então, o tipo de usuário do produto, então, um perfil de usuário, eu posso identificar, pode ser um usuário específico, ou então até pode ser uma persona, né? Então, é um usuário fictício, em que tem características próprias ou características especiais, que me permitem depois ali reconhecer melhor a user story. Então, gostaria de saber se conseguir responder a pergunta. Deixa eu ver aqui do Guilherme. Se não conseguir responder, então, por favor, me indique, eu tento rever um pouquinho o meu discurso de forma apresentada. Mas acho que isso é bastante importante. E salientando mais ainda, que quando eu estou definindo lá o Product Backlog, a User Story é sucinta, né? Por quê? Porque quando realmente, e aí pensando lá na gestão de projetos de Scrum, quando eu realmente for para o desenvolvimento, ou seja, quando ela passar para o meu Sprint Backlog, aí sim, aí eu vou me preocupar no detalhamento, né? Eu vou ter conversas com os stakeholders, vou ter conversas com os especialistas, talvez até digamos assim, um reconhecimento melhor das regras de negócio, porque, entre o definir o Product Backlog e a implementação propriamente dita, algo pode ter acontecido aqui. As regras de negócio modificadas, as, digamos assim, necessidades também terem sido modificadas, às vezes até mesmo por razões externas e não internas da organização, né? Então, realmente a gente se preocupa com o detalhe quando realmente for implementar. E aí é uma questão de confrontar também com o que eu já tenho, né? Porque a gente tem que ter sempre aquele cuidado de, é uma nova informação, um novo método, tenho que conhecer. E aí você falou ali em preciosismo, né? Eu acredito que mais um cuidado para evitar, digamos assim, que o incremento, o que vai ser inserido, realmente não entre em conflito com o que já existe, né? Então, por isso que eu gosto muito de ter o diagrama de classes, o diagrama de caso de uso, porque ele sempre me dá aquela visão macro. Eu consigo enxergar, por exemplo, o que eu tenho que inserir, o que eu tenho que alterar, o que eu tenho que ajustar em função das novas necessidades. O José Neto, então, ele diz que não trabalha na área, e aí sobre as user stories, né, histórias de usuários ou cartões, desses artefatos são gerados os requisitos. Sim, é isso mesmo. Continuando. Entendo que 2 autores do mesmo departamento podem ter visões diferentes da necessidade do sistema. Sim, é correto. E como resolver isso? Né? Existem técnicas para exatamente nesse contexto de conflito, né? Então, eu não posso, digamos assim, eu, enquanto equipe de desenvolvimento, escolher
quem eu quero que me diga, que me dê o direcionamento, né? Eu acho que por exemplo, e aí trazendo um pouquinho o que aconteceu conosco na minha narrativa do início da aula, né? O que eu conversei com todos os professores que estavam envolvidos. Eu disse que nós não conseguíamos avançar, porque realmente estava havendo uma não concordância, digamos assim, com quais eram as necessidades. Então, que eu sugeria que as pessoas envolvidas se reunissem, né? Então, fora do contexto de, ok, aqui vai ser discussão sobre o processo de desenvolvimento de software. Então, antes, eles tinham que discutir, tinham que conversar, tinham que chegar a um consenso para depois a pessoa eleita vir na reunião e conseguir eleger. Essa pode ser uma forma, né, em que a gente fica independente, ou seja, o poder de decisão é realmente deles. Uma outra forma é trazer estas pessoas todas, determinar ou detectar que está havendo conflito, que está havendo discordância, e aí realmente salientar, né, olha, estão conflitantes estes pontos, e aí conseguir chegar a um consenso, afinal, qual desses vai ser válido, ou até às vezes conseguir negociar de forma a conseguir encontrar um ponto em comum, né, um ponto não conflitante. Okay? Isso é muito prática, né? E aqui eu acho que as pessoas nesse processo tem que ter uma diplomacia muito grande, tem que ter um poder de comunicação muito grande para realmente conseguir obter o melhor, digamos assim, dessa troca que às vezes é um pouco conflitante, né? Ser pragmático, trazer talvez uma solução ou enxergar dentro do conflito, enxergar uma ou mais soluções e permitir que haja uma votação, haja uma discussão, né? E aí tem aquela técnica que a gente chama que é o brainstorm, né? Então, a chuva de ideias. E aí, nessa chuva de ideias, a gente detecta quais são os pontos comuns, a gente consegue organizar, e aí eu consigo, por exemplo, reconhecer que, ok, desses pontos comuns, daqui eu tenho uma necessidade, e daqui, por consequência, eu tenho uma solução. Tenho aqui alguns elementos que foram indicados, mas eles são conflitantes, e o que aqui é importante de cada um deles, né? Então, como disse, tem técnicas, eu posso trazer pouco a pouco essas técnicas para conversar com vocês. Isso também já foi discutido, né, em outra disciplina, exatamente sobre isso, mas eu não me importo em nada em relembrar vocês. Olha, o professor João Messias chamou a atenção, né, que tem o link da enquete, né, é bastante importante. A gente continua realmente valorizando bastante esse retorno de vocês, né, para a gente saber como é que a aula está correndo, principalmente que a gente está com um contexto agora um pouquinho diferente, né, mas saber se a gente continua satisfazendo. Então, por favor, respondam a enquete, que para nós é importante. O Luciano disse que não conseguiu ver o link da enquete, vamos ver, acho que agora o professor João Messias ouve, e aí ele disponibiliza para vocês. Então, não sei se o José Artini, se eu conseguir responder o seu comentário, ou a sua pergunta mais especificamente, né? Se não, por favor, chame a atenção, e aí eu tento rever o texto. Deixa eu cá, só um minutinho, deixa eu cá ver. Peraí, não, eu estava vendo se por algum acaso eu conseguia visualizar, mas não. Ok. Mais alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Peraí, só um momento. Deixa eu copiar aqui o link. E aí eu coloco para vocês. Só um minuto, que aqui tem um copy-paste, que às vezes é um pouquinho chato. Então, tá aí o link da enquete para vocês responderem. Mais alguma pergunta, algum comentário? Como eu disse para vocês, é muito importante para mim ter esse olhar de vocês, né, a experiência de vocês, ou até mesmo questionamentos que se façam importantes, né? Então, para nós, enquanto aula, o que eu vou procurar trazer são experiências, né, o que eu tenho passado, ou as que às vezes eu acabo ouvindo de narrativas de colegas, né,
eu tenho aqui um contato bastante bom com pessoas de empresas de informática. O retorno, o comentário de vocês é bastante pertinente. Mas o nosso objetivo aqui nas aulas também vai ser trazer ferramentas e a gente discutir um pouquinho o benefício dessas ferramentas, né? Então, deixa eu ver aqui, tem comentários, o Rafael Souza, ele está dizendo que trabalha na área pessoal como analista de negócios. Os casos de uso ajudam muitos desenvolvedores a entender melhor as regras de negócio, com certeza. Né? E eu diria mais, eu diria que a descrição dos casos de uso que ajudam que haja uma melhor compreensão das regras de negócio. Né? Na aula gravada de vocês, também a gente salientou que as user stories, que depois das conversas, eu acabo também conseguindo, ou seja, o refinar, né, das user stories, a gente acaba conseguindo também determinar as regras de negócio e, por consequência, também construir os testes de aceitação. Né? Então, enquanto ainda no processo de engenharia de requisitos ou de compreensão, ou seja, antes da implementação propriamente dita, eu já consigo pensar no teste de aceitação, ou seja, o que eu vou construir e como é que eu vou testar para comprovar que as informações que foram passadas, as restrições que foram passadas, realmente estão sendo atendidas. Né? Ok, o Bruno Lombardi está perguntando, então, se eu tenho algumas dicas de pesquisa para o desenvolvimento de TCC, como podemos começar? Agora você me pegou de surpresa, fora do contexto da nossa disciplina. No nosso próximo encontro, eu prometo que respondo a sua pergunta, trago algumas informações, até mesmo que eu preciso falar com os professores envolvidos com TCC para sobre isso. Né? Na área da engenharia de software, vocês têm que primeiro se identificar com o conteúdo, né? Que gostam muito da parte da engenharia de requisitos, tem alunos que gostam muito da parte de desenvolvimento propriamente dito, tem alunos que gostam da qualidade de software, até mesmo vocês podem prestar atenção, né? Tem algumas áreas que atualmente estão bastante em voga, né? Então, por exemplo, inteligência artificial, tem se falado muito sobre isso. Esse contexto de aulas remotas, né, onde toda essa parte de tecnologia está sendo extremamente importante. Então, eu estou falando assim, não enquanto desenvolvimento, mas enquanto produto de software. O leque é enorme, pessoal. Tá? E aí, obviamente, vocês têm que se identificar também com os professores têm que indicar quais são, digamos assim, aonde eles têm o domínio para poder ajudar vocês com relação ao TCC. Tá? Então, eu dei uma resposta realmente bem genérica. O Rafael Souza, então, está comentando, mas para os usuários finais, não vejo a mesma eficiência. Temos usado muito a User Experience, ou seja, o UX, né? E Design Thinking para esclarecer para o usuário. Sim, é bem pertinente esse seu comentário, né? E o que acontece? Você está tendo aqui o olhar mais técnico, e aí eu tenho lá o diagrama de casos, eu tenho a descrição textual dos casos de uso, como eu também posso, e aí eu tenho a visão do cliente, do usuário, que não é tão técnica, né? E aí realmente trazer todo esse conhecimento, todas as técnicas da experiência do usuário, do design thinking, são realmente bastante importantes, até mesmo porque eles conseguem se identificar, conseguem visualizar melhor, né? O seu comentário foi bem pertinente. Continuando ainda, ele disse que o livro do Baddock tem 50 técnicas que ajudam. Legal, eu vou tentar obter o livro e dar uma olhada, mas acho que sim, já ouvi falar para o livro, e é bem isso, bem pertinente o seu comentário de 50 técnicas, né? Realmente, tem muitas formas de eu conseguir fazer o levantamento de requisitos. Se o levantamento de requisitos é bem feito, eu consigo definir bem quais são, digamos assim, as necessidades, por consequência, as funcionalidades que têm que ser desenvolvidas, e aí é meio caminho andado para eu conseguir fazer uma boa gestão das tarefas, porque elas estão bem especificadas, né? Isso facilita bastante. Não sei se vocês teriam mais algum comentário para fazer. Que joia, Rafael. Fico na torcida, então, que você consiga a certificação, ok? Depois publicita
publicita e chama a atenção para a gente poder dar o parabéns, né? E eu acho que é bem isso, é bem importante. Não é só estar fazendo o curso de graduação, mas é também obter certificação nas áreas que vocês estão realmente direcionados, que vocês têm interesse em prosseguir a carreira. Bem legal isso. Um sorriso. Deixa eu cá ver aqui. Perdão, só um minutinho. Deu. Então, mais algum comentário? Alguma dúvida? Sou todo ouvidos agora para vocês. Todo ouvidos não, estou lendo, vou ler os comentários de vocês. Bom, então é assim, como não tem comentários, né? Então a nossa proposta para os nossos próximos encontros é realmente procurem assistir às gravações antes, porque aí vocês veem o conteúdo, isso promove discussão para esses nossos minutos aqui de live. Procurem trazer as experiências de vocês, que isso aqui é bastante benéfico, tá? Porque promove discussão e agradeço bastante a participação agora dos colegas de vocês que realmente ajudam, tá? Fiquem bem, continuem se cuidando e até o nosso próximo. Tchau, pessoal.